Olá, alma buscadora! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com a Colônia Luarra. E se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou Sivar, a alma encarnada em Ana Paula Natalini. E nesse espaço sagrado, nós vamos canalizar ensinamentos espirituais que vêm direto de consciências elevadas, amorosas e absolutamente comprometidas com a libertação da alma humana. Essas consciências formam o que chamamos de Colônia Luarra. Mas o que é essa colônia afinal, né? A Colônia Luarra é uma coletividade de consciências espirituais que algumas já encarnaram na Terra, outras jamais passaram por aqui, que escolheram trabalhar juntas em nome da verdade vibracional. Elas não seguem nenhuma religião e nenhuma doutrina. Elas não pertencem à Umbanda, ao Espiritismo, ao Budismo, ao Cristianismo. São consciências livres, comprometidas com a evolução dos campos vibracionais da Terra. A colônia não está aqui para ser adorada, ela não quer seguidores, ela veio nos lembrar que todos nós somos livres, co-criadores e divinos, e que por trás dos medos, das culpas, das mentiras e das ilusões, existe uma verdade vibracional que precisa emergir. E é por isso que hoje eu quero te convidar para ir ainda mais fundo comigo. E o tema dessa aula é sensível, mas extremamente necessário. Por que você não deve ajudar ninguém sem que essa pessoa peça ajuda? Essa pergunta pode parecer dura e até contraditória, né? Por quê? A maioria de nós foi ensinada que ajudar é sempre um ato de amor. Mas será que é mesmo? Será que ajudar alguém que não pediu é realmente um ato de compaixão? Ou pode ser, na verdade, uma forma disfarçada de controle? E hoje, com muito amor, com muita verdade e com a presença da colônia, a gente vai desmistificar tudo isso. Vamos entender o que acontece vibracionalmente quando alguém interfere no caminho do outro sem ser chamado. Vamos falar sobre livre-arbítrio, sobre soberba espiritual, sobre vínculos invisíveis que se formam e sobre o verdadeiro amor, aquele que sabe esperar, que sabe escutar, que respeita. Se isso já tocou aí dentro, respira fundo então e bora comigo. Você sabe aquele momento em que você vê alguém sofrendo e sente uma vontade quase automática de ir lá e fazer algo por aquela pessoa? Pode ser um parente, um amigo, um colega de trabalho. E sem pensar muito, você já está lá dando conselho, tentando resolver, oferecendo caminhos, soluções. A intenção parece boa, mas o que muitos não percebem é que essa vontade de ajudar, quando não vem de um pedido do outro, muitas vezes não é amor, é controle. É uma forma disfarçada de dizer: Eu sei o que é melhor para você. Você não dá conta, então eu vou te salvar. Se fosse eu, faria diferente. E nesse movimento, mesmo que não intencional, você tira a autonomia vibracional daquela pessoa. Você interfere no campo dela. Você coloca ali a sua vontade, as suas crenças e a sua pressa. É como se você invadisse o terreno sagrado de uma alma, só porque achou que ela não está cuidando direito do próprio jardim. A colônia fala com muita clareza: ajudar alguém sem que essa pessoa peça é uma forma de aprisionamento. Você pode até achar que está aliviando a dor dela, mas na verdade você pode estar interrompendo um processo profundo de aprendizado que essa alma escolheu viver. Pode estar desviando um caminho que, por mais difícil que pareça, era exatamente o que ela precisava trilhar para acessar uma força que só nasce no limite. Então, antes de agir, se pergunta: essa ajuda é um chamado da minha alma ou é uma pressa do meu ego? Porque o amor verdadeiro, ele não invade, ele não impõe, ele não se desespera, ele só observa, ele acolhe, ele espera. E se for chamado, aí ele responde. E antes de seguir,
Se você ainda não assistiu a aula 6, que fala só sobre livre-arbítrio, além da sua culpa, eu recomendo que você assista. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Porque entender verdadeiramente o que é o livre-arbítrio é essencial para compreender por que ajudar sem ser chamado é uma violação espiritual. A Colônia ensina que o livre-arbítrio não é só a liberdade de escolher o que se quer, é também a liberdade de cair, de errar, de quebrar a cara, de se enganar, de andar em círculo, de aprender do jeito mais difícil, se for assim que a alma precisar. E sabe por quê? Porque o aprendizado verdadeiro, aquele que marca o campo vibracional da alma, não acontece quando alguém aponta o caminho certo. Acontece quando a própria pessoa encontra esse caminho, depois de se perder. Quando você interfere no processo do outro, tentando impedir a dor, você pode até parecer gentil, mas espiritualmente você está dizendo: o seu caminho não é válido. O seu processo está errado. Deixa que eu corrijo. E isso é uma grande desonra ao livre-arbítrio daquela alma. A dor, quando é vivida com consciência, pode ser uma grande mestra, tá? Mas quando você tira o outro do fogo antes da hora, você pode impedir que ele acesse o ouro que só o fogo revela. Então respira, porque às vezes o maior ato de amor que você pode oferecer é não fazer nada, é honrar o processo do outro, mesmo que ele te pareça absurdo, mesmo que você tenha certeza de que faria diferente. E se for difícil aceitar isso, assiste a aula anterior, vai estar tudo lá, com amor, com verdade, com liberdade. Tem uma armadilha muito sutil e muito comum também, tá? No caminho espiritual. A figura do Salvador. Aquela pessoa que se sente responsável pela dor do outro. Que acha que precisa resolver, orientar, conduzir. Porque acredita que sabe mais, vê mais, sente mais. Às vezes, isso acontece com quem já fez muitos cursos, já leu muitos livros, ou até mesmo com quem tem dons espirituais verdadeiros, mas ainda não compreendeu uma coisa muito simples: ninguém é responsável pela jornada de ninguém. Quando você se coloca como o Salvador, você cria uma hierarquia invisível. Você lá em cima, com a luz, o outro lá embaixo, com a dor. E você acredita que está descendo para resgatar. Mas quem te disse que ele quer ser resgatado? Quem foi que te disse que ele está perdido? Será que não é você que está querendo ser necessário? A Colônia fala com muito amor, mas com muita firmeza. Essa postura de salvar o outro, muitas vezes é apenas o ego espiritual querendo se sentir importante. É o ego que precisa ser visto como luz, como guia, como mestre. Mas o verdadeiro mestre não se impõe. Ele aguarda o chamado. Ele não entra em território sagrado sem ser convidado. E quando você interfere sem convite, mesmo que ache que está fazendo bem, você está negando o poder do outro. Está dizendo que ele não dá conta. Está reduzindo o divino que existe nele. E isso é soberba. É orgulho travestido de ajuda. E sabe o que é mais bonito? É que quando você se desliga dessa necessidade de salvar, você começa verdadeiramente a servir. Porque o servir de verdade acontece em silêncio, em presença, e só quando o outro abre a porta. E agora que você já entendeu que ajudar sem ser chamado pode ser uma forma de controle ou de soberba, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Porque existe uma consequência espiritual muito séria nesse tipo de atitude. Uma consequência que acontece nos bastidores do campo energético e que quase ninguém vê. Você cria um contrato vibracional com aquela pessoa. Sim! Mesmo que ela não tenha pedido. Mesmo que ela tenha recusado verbalmente, mas você tenha insistido. Mesmo que você tenha ajudado em silêncio, energeticamente,
a força. Ao interferir sem ser chamado, você se conecta ao campo daquela pessoa e cria um laço sutil, um vínculo, um acordo. E qual é o problema disso, né? É que esse contrato invisível pode te prender a dores que não são suas, pode te fazer carregar pesos que não pertencem ao seu caminho, pode te colocar em ciclos de repetição, de cansaço, de esgotamento, sem que você entenda de onde está vindo tudo isso. Muitas pessoas vivem exaustas, porque estão envolvidas em dezenas desses contratos vibracionais. Elas ajudaram tantos sem ser chamadas que agora estão presas em campos que não conseguem mais limpar. E mais, tá? Ao fazer isso, você também prende a outra pessoa a você. Você cria um elo que espiritualmente precisa ser mantido até que ele seja quebrado conscientemente. E isso é grave, porque a sua boa intenção, quando não é sustentada por respeito ao livre-arbítrio, vira prisão energética. É como se você dissesse: já que eu entrei no seu campo sem ser chamado, agora eu fico responsável por ele. E aí, você passa a receber energeticamente os reflexos do que não te pertence. E esse é um dos maiores motivos pelos quais tantos terapeutas da luz, tantos trabalhadores espirituais, vivem doentes, pesados, cheios de processos que não compreendem. Ajudaram demais, mas sem permissão. Então guarda isso com amor e consciência. Toda vez que você ajuda sem ser chamado, um vínculo se forma. E às vezes, esse vínculo vai te custar muito mais do que você imagina. Agora que a gente já entendeu que ajudar sem ser chamado pode criar prisões invisíveis, talvez você esteja se perguntando: mas como eu sei se posso ajudar ou não, né? Como diferenciar um ato de amor de uma invasão? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. A diferença está na permissão. E essa permissão não é só verbal. Ela é vibracional, ela é energética, ela é sentida. A colônia ensina que existe uma frequência específica quando uma alma está verdadeiramente pronta para receber ajuda. É como se o campo dela dissesse assim: agora eu abro, agora eu quero, agora eu permito. Às vezes, isso vem num pedido explícito: você pode me ajudar? Você pode orar por mim? Pode me ouvir? Mas muitas vezes o pedido é sutil. É um olhar, um silêncio que chama, uma vibração que diz: me vê, me alcança, me toca. E é por isso que não basta ter boa intenção. É preciso escutar, sentir, honrar. E se você ainda tiver dúvida, faça algo muito simples. Pergunte: você quer ajuda? Você gostaria que eu falasse algo? Você quer ouvir o que eu estou sentindo sobre isso? E se a resposta for não, honre o não. O não do outro é sagrado, mesmo quando ele parece estar se afundando, mesmo quando tudo em você grita: mas eu posso salvar. Porque o verdadeiro amor não força, ele espera, ele se oferece, mas não se impõe. Lembra sempre disso. A ajuda verdadeira só acontece quando o outro diz sim, com palavras, com gestos, com o campo. Qualquer coisa diferente disso é invasão. E tudo que invade, um dia cobra. Às vezes, ajudar demais é atrapalhar. Sim, ajudar demais pode ser impedir que o outro acesse sua própria força. Pode ser criar uma dependência sutil. Pode ser transformar a ajuda numa muleta espiritual. Sabe quando a pessoa começa a te procurar para tudo? Para cada escolha, cada problema ou cada dor? E agora, o que eu faço? Você pode jogar uma carta para mim? Você pode limpar meu campo? Você pode perguntar para a espiritualidade por mim? No começo, pode parecer carinho. Mas se isso se repete demais, você precisa se perguntar: será que eu estou ajudando
ou estou alimentando a fragilidade do outro? E a colônia fala com firmeza: toda vez que você impede alguém de viver um processo necessário, você também impede o nascimento da força que esse processo traria. Às vezes a dor está ali para gerar um rompimento, um basta, uma decisão, um recomeço. Mas se você chega antes do tempo, oferecendo um atalho vibracional, pode estar adiando a maturidade daquela alma. E mais, tá? Quando você se torna muleta, você também se torna necessário. Você se coloca como pilar do outro. E o outro para de andar com as próprias pernas espirituais. E isso é perigoso, tá? Porque um dia você pode não mais estar ali. Ou você pode se cansar. Ou o outro pode te culpar por não ter conseguido sozinho. E sabe por quê? Porque ele nunca foi ensinado a confiar em si mesmo. Porque você, querendo ajudar, tirou dele a chance de descobrir que dava conta. Então respira fundo e se pergunta com sinceridade: essa ajuda empodera ou enfraquece? Liberta ou aprisiona? Cria autonomia ou dependência? E a resposta vai te mostrar se é amor ou é apego. No fim das contas, tudo se resume ao amor. Mas não ao amor que a gente aprendeu. Não aquele que corre para resolver, para consertar, para carregar no colo. O amor verdadeiro não sufoca. Ele não se apressa. Ele não invade o tempo do outro. O amor verdadeiro sabe esperar. Ele entende que cada alma tem seu ritmo, seu tempo de despertar, suas escolhas, os seus processos. Ele não julga quem ainda está preso em dores. Ele não tenta melhorar quem está em crise. Não se coloca acima. Não se desespera para mostrar o caminho. O amor verdadeiro, ele fica. Ele permanece ao lado. Em silêncio, se for preciso. Em escuta, em vibração, em presença. Às vezes, a maior ajuda que você pode dar é essa: estar ali, disponível, aberto, mas sem invadir. A colônia ensina que quando você respeita o tempo do outro, você está dizendo: eu confio na sua alma, eu sei que você dá conta, e quando você quiser, eu estarei aqui. Essa é a presença que cura, é a presença que não força, mas sustenta, que não empurra, mas acolhe, que não se desespera, mas vibra amor. E é por isso que às vezes o verdadeiro trabalho espiritual é não fazer, é não se meter, é não dizer, é só estar. Porque a alma que quiser ajuda vai encontrar você no tempo dela, com verdade, com permissão e com amor. Então é isso, alma buscadora. Hoje, talvez a gente tenha mexido em verdades difíceis. Verdades que desmontam aquele velho lugar do ajudador, do salvador, do espiritualizado que sabe mais. Mas que bom que mexeu, porque é assim que a consciência se abre. O que a colônia trouxe aqui não é para te culpar, é para te libertar. Libertar do peso de tentar salvar o mundo. Libertar da ilusão de que você precisa resolver a vida de todo mundo. Libertar dos contratos invisíveis que te prendem a dores que não são suas. E principalmente, é para te lembrar que o verdadeiro amor, ele não invade. Ele espera, ele confia, ele honra o caminho do outro, mesmo quando é diferente do seu. E se esse conteúdo te tocou, se você sentiu que tem algo aqui que reverberou no seu coração, eu te convido a continuar essa caminhada com a gente. Aqui na descrição você encontra o link do nosso portal vibracional, onde tem muitos conteúdos, aulas, tratamentos espirituais e caminhos de reconexão com a sua verdade. E também tá o link da aula 6, tá? Que aprofunda esse tema do livre-arbítrio, além da culpa. Assiste depois, as duas aulas se complementam. E se você quiser continuar recebendo essas aulas, esses ensinamentos, se inscreve aqui no canal,
ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Mas lembra, compartilha só se a alma da pessoa estiver pronta, porque ajudar também é saber esperar, com amor, com presença, com verdade. E eu me despeço dessa aula. Até a próxima.